Universo Diverso, com Luciana Neri. Vamos falar sobre uma das fases mais desafiadoras da vida humana, a adolescência. Conversar com a psicóloga Fátima Guenes. Ela é psicoterapeuta com abordagem centrada na psicologia positiva e no autoconhecimento, psicóloga e avó de 3 lindos netos, é assim que ela gosta de se apresentar. Fátima, vamos começar definindo o que é exatamente a adolescência. A adolescência é aquela fase evolutiva onde se processam profundas modificações físicas, psicológicas e sociais. Costumamos afirmar que o adolescente nem é uma criança grande, nem é um adulto pequeno. É simplesmente um adolescente. E quais são as implicações disso, ser adolescente? Essa é a idade das dúvidas, de contradições, que caracteriza uma verdadeira revolução. E se o adulto que convive com o adolescente não tiver maturidade, ele vai deixar de dar aquele apoio seguro e amoroso que todo adolescente precisa. Como também nós costumamos afirmar, a adolescência é aquela fase que todo mundo passa por ela, mas muita gente não entendeu. Por que esse entendimento dessa fase é tão importante, Fátima? Daí a gente começar a aprofundar a compreensão do conflito entre as gerações, porque os próprios adultos que convivem com o adolescente muitas vezes não tiveram uma adolescência devidamente vivida, devidamente amadurecida. Daí o corpo cresce, a mente desenvolve, mas a mentalidade continua adolescente. Realmente a gente vê muito isso por aí. E como é que essa fase deve ser vivenciada, Fátima? Nós entendemos que é fundamental que o adolescente seja amparado, seja aceito, com segurança, com limite e com amorosidade. A adolescência é uma fase sempre conflituosa. Nós precisamos atentar de que o conflito entre as gerações é a característica da adolescência. E também precisamos entender que o produto psicológico final da adolescência deve ser a identidade desse adolescente estabelecida. E ele vai precisar de referências. Referência de um pai seguro, amadurecido, de uma mãe, de educadores, de pessoas que convivam com ele, ditas adultas, que tenham comportamentos que sejam uma referência. E a rebeldia, Fátima? Alguns adolescentes, mesmo com boas referências, são rebeldes. Por que isso? A rebeldia faz parte da adolescência. Digamos que é a característica marcante do adolescente, que ele se acha assim, conhecedor de muita coisa, ele se acha invulnerável, invencível. Como todo bom adolescente, ele acha que tudo vai acontecer com todo mundo, menos com ele. E o que fazer com essa pessoa que se acha imbatível, mesmo com tantas vulnerabilidades, Fátima? Ou seja, o que fazer com esse destemor do adolescente? E ele precisar que lhe seja dado limite, mas de uma forma firme e amorosa. Outro detalhe muito importante, criança os pais contêm, determinam. Quando chegam na adolescência, os pais precisam aprender a negociar com os filhos. Não mais impor, mas negociar. Se comunicar de uma forma mais profunda, ouvir o adolescente, deixá-lo se expressar, para que esse trabalho ajude nessa busca da identidade, que é o produto final da adolescência. Como é que os adultos devem encarar essa fase da vida? Damos muita atenção para a síndrome normal da adolescência, ou seja, do conjunto de características que o adolescente apresenta, o que a gente em psicologia chama de crise, de síndrome normal. É normal que um adolescente esteja em crise. E se essa crise da adolescência, ela contiver questões que não foram resolvidas na infância, se ela for vivida num lar disfuncional, se ela for vivida em ambientes conturbados, onde os adultos não consigam orientar o adolescente, muitas vezes, a depender da estrutura de personalidade do adolescente, aquilo que seria a crise normal pode desenvolver algumas patologias mentais e emocionais. Como
deve ser o ambiente onde esse adolescente vive, Fátima? Que seja de fundamental importância, que o adolescente possa conviver, não é? Num espaço onde ele possa verbalizar, ele possa ser ajudado a refletir e compreender essa crise que ele está passando. Porque eu reforço, se a crise da adolescência não for compreendida, contida e dado suporte adequado ao adolescente, o que seria uma crise pode desenvolver patologias mentais e emocionais. Daí a urgência de que esse olhar, essa postura do adulto mude para dar ao adolescente, de fato, o suporte, o apoio que ele tanto necessita. E como pais e educadores devem fazer para lidar com essa fase da melhor forma possível? Bem importante é que os educadores, os pais, eles atentem para ajudar o adolescente a descobrir os seus valores, a descobrir os seus dons, os seus talentos, porque não é incomum, e nós atendemos adolescentes na psicoterapia, que eles fiquem muito amedrontados. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Quando a gente está diante de um adolescente, nós precisamos ter em mente que eles têm conflitos, que eles têm dúvidas, que eles precisam reforçar a identidade deles, o próprio conceito deles sobre eles mesmos, a autoestima deles. E uma boa alternativa é a gente ajudá-los a identificar o potencial, as qualidades, as habilidades, que vão dando a ele uma segurança de uma carreira, de alguma coisa que eles vão dar conta de realizar sim, à medida que eles forem amadurecendo. Mas muita gente parece que fica meio que presa nesta fase, né? Que tem muita dificuldade de crescer, de assumir responsabilidades. Para algumas coisas eles querem ser adultos, né? No caso, uma liberdade sexual, uma vida sexual ativa, mas em termos de compromisso, de entender que estudam para si próprios, que precisam investir no crescimento pessoal, desenvolvimento intelectual, a fim de conseguir para o futuro uma carreira, nós também observamos que alguns, eles apresentam o que nós chamamos de síndrome de Peter Pan, que são aqueles que se recusam a crescer, apresentam comportamentos infantis, muita imaturidade emocional, muita dificuldade de cumprir os compromissos. E por que essas pessoas apresentam essa imaturidade, essa dificuldade em crescer, Fátima? São aqueles que provavelmente na infância não foram privados de muita coisa, ou seja, o excesso, né? Eles não tiveram dificuldade, não tiveram privação, foram extremamente mimados e não deixa de ser uma situação confortável. E daí eles começam a apresentar essa dificuldade de querer crescer, de querer assumir, não perdendo de vista que a adolescência é justamente aquela fase intermediária onde a criança sai através da puberdade, ela entra na adolescência e da adolescência ela vai para o adulto jovem até se tornar uma pessoa madura. E daí, o que acontece com essas pessoas? Quando eles apresentam essa dificuldade de assumir seus erros, rever suas atitudes, seus comportamentos, começarem a se ocupar com desenvolver uma carreira, uma habilidade, estudar mais, se empenhar mais, alguns apresentam muita dificuldade. E isso é o que nós nominamos de síndrome de Peter Pan. Muitos e muitas Peter Pans por aí, né, Fátima? Nós muitas vezes estamos rodeados de pessoas que não querem crescer do ponto de vista social, psicológico, de assumir suas escolhas e de assumir suas responsabilidades. Qual é a idade do adolescente? É sempre entre os 13 e os 20 anos? A idade psicológica, a idade emocional, ela nem sempre condiz com a idade cronológica. O que eu estou querendo dizer, um adulto, ele pode ter 40, 50 anos do ponto de vista cronológico. Pode ter amadurecido, né, o corpo, a mente, desenvolvido habilidades. Mas do ponto de vista emocional, ele pode estar apresentando comportamentos inadequados, extremamente infantis. Isso também significa que os conflitos e problemas comuns na adolescência, eles podem ir até bem mais tarde, mas mais cedo também pode acontecer, né? Quando a adolescência chega, ela vem como uma crise, ela é a crise normal da adolescência. Se na infância alguns aspectos não foram bem resolvidos, esses aspectos eles voltam na adolescência
e vão intensificar a crise normal que o adolescente passa. E o que causa ou agrava essa crise, Fátima, e como evitar ou amenizar os problemas provenientes desta fase, a adolescência? Muitas questões mal resolvidas do ponto de vista emocional, as famílias disfuncionais, aquelas famílias também permissivas, não é? Que elas vão assim, na tentativa de agradar, elas tentam permitir tudo, tudo é possível, tudo é permitido. E uma das características da necessidade do adolescente é o limite. E por incrível que pareça, por mais que eles reclamem dos limites que os pais dão, que o adulto dá para eles, esses limites também dão a eles a segurança de que, por um exemplo, eles não vão pirar, eles não vão perder o controle. Parece um paradoxo, mas é muito importante que o adulto, que os pais, que os educadores, eles comecem a refletir um pouco sobre a postura adequada do adulto diante de adolescentes. Muito obrigada, Fátima.